Não se faz um país sem política, não se constrói uma sociedade sem política. Porque não há cidadania plena sem cidadãos comprometidos com a política. Líderes que nos tiram de crises também vêm da política. Acompanhe a entrevista com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello. Professor Carlos Mello, eu vou usar uma frase do ex-presidente Fernando Henrique para tentar sintetizar um sentimento, talvez, que se tenha da população, dizendo, até porque ele usava o exemplo dele próprio enquanto presidente durante 8 anos e dos momentos de altos e baixos, que se governa sem popularidade, mas não se governa sem credibilidade. E vou colocar o assunto da liderança nesse momento. Qual é a realidade brasileira hoje, nesse segundo mandato de governo Dilma, que começou em janeiro, foi eleita em outubro, ou seja, é tudo muito recente, e todas as pesquisas hoje mostram uma desconfiança enorme da população em relação à presidente. As mesmas que a elegeram, que provaram que ela seria reeleita, hoje dizem que ela não tem condições de continuar mais no poder. É crise de liderança, é crise de credibilidade, é problema institucional? Onde é que está o drama brasileiro hoje? Olá, Piotr. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que o que está acontecendo hoje é reflexo de um processo muito mais longo, né? Não começou a partir da reeleição da presidente Dilma e tampouco da primeira eleição dela, né? Você tem uma crise política, uma crise econômica que, a bem da verdade, são naturais, são normais nas democracias. Volta e meia você passa por alguma crise. A grande questão das crises é que você precisa ter saída. Quem é que promove a saída da crise política, a saída da crise econômica? É a liderança, né? O nosso grande problema é que você tem, junto disso, e talvez seja a nossa maior crise, a crise de liderança. Nós não temos lideranças capazes de promover esse processo de saída da crise, né? E não é de hoje, né? Você tem um decréscimo na qualidade da liderança política, de uma forma geral, já há muito tempo. Se você olhar para o Congresso Nacional hoje, nessa crise, e se você comparar essa crise com crises anteriores, né, vamos pegar um único exemplo, que não se perca por ser o único exemplo, porque existem vários, né? Pega o Ulisses Guimarães, em 1992, na crise do presidente Collor, né? Ulisses tinha passado pelo suicídio de Getúlio, né? Ulisses tinha passado pelas dificuldades de governo do Juscelino, que aliás era do seu partido, o PSD. Ulisses tinha passado pela renúncia do Jânio, pelo parlamentarismo do Tancredo Jango, pela queda do Jango. Ulisses tinha passado pelo AI-5 de 68, Ulisses tinha passado pelo pacote de abril de 77, Ulisses tinha passado pela eleição, pelas diretas e pela eleição do Tancredo, pela morte do Tancredo, pela assunção do Sarney e pela Constituinte. Quem tem esse currículo no Congresso Nacional hoje? Não é? Ah, mas você está falando do Ulisses Guimarães, que é excepcional. Você tinha várias pessoas naquela ocasião que tinham essa experiência, não é? Uma figura como Mário Covas, por exemplo, não é? Tinha essa experiência, não é? Você tinha figuras que vinham de outros setores, né, do meio acadêmico, como Fernando Henrique, que tinha passado por toda aquela fase da década de 70 e da década de 80, por todas aquelas crises, tinha experiência. O próprio Lula tinha experiência em relação a isso, né? Você tinha no Congresso pessoas que foram testadas em várias crises e que eram capazes, pela sua experiência, portanto pela sua liderança, de encontrar saídas políticas, institucionais para ela, né? Se você olhar hoje, o grau de experiência e, portanto, da qualidade, né, da liderança política no Brasil, ele é muito menor. Por isso que essa crise ela é mais séria do que a Dilma, né? Bom, a Dilma talvez seja expressão dessa crise. Vamos falar de representatividade. Eu sempre me questionei sobre o argumento que é usado em eleição, de que você precisa eleger um similar seu para você ser representado. Eu não sei bem o que o maqueteiro político quer dizer com isso. Porque se eu não tenho condições para estar lá ou não reunir condições, eu preciso de alguém que seja mais bem testado, mais bem formado que eu. Aí se discute sempre essa coisa que agora virou quase uma chacota nacional, a expressão elite. A elite intelectual parece que é pecado ter estudado, ter se tornado elite intelectual.
O Congresso ao qual o senhor refere era um Congresso muito mais intelectualizado, muito mais preparado, muito mais inteligente e muito mais entendedor do drama nacional. Hoje você tem um Congresso que talvez tenha sido eleito pela maior parte da população, dizendo, esse é igual a mim, vai defender os meus direitos. Mas se não conhece a instituição, como é que vai fazer? Essa discussão não fez mal ao país? Ou seja, achar que o sujeito bem formado era contra o sujeito que não teve acesso à escola, e se tem hoje um Congresso completamente empobrecido do ponto de vista intelectual? Onde que a liderança política começa a se perder? Ela começa a se perder quando ela se curva ao marketing, que foi o que, de certa forma, você falou. Até final da década de 80, no Brasil, porque você não tinha eleição antes, mas nos Estados Unidos até começo da década de 60, você tinha pessoas que iam para a política, né, e que tinham visões de mundo. Você tinha uma, eu tinha outra, e nós disputávamos o voto com visões políticas diferenciadas. Nós queríamos convencer aquele eleitor que as nossas propostas eram as mais corretas. Né? De repente, alguém muito esperto descobriu que eu não preciso convencer o eleitor, né, daquilo que ele já acredita. O que eu preciso é saber o que ele acredita, para repetir o que ele quer ouvir. Né? Então você tem abordagens, pesquisas qualitativas, que você descobre o que o eleitor quer ouvir, você reproduz o que ele quer ouvir e, portanto, ele começa a te identificar como um igual e, portanto, ele acha, não, eu concordo com esse cara. Não concorda nada. Né? Ele está concordando com você, né, porque ele quer o seu voto. Né? Tem uma traição nesse processo e tem uma renúncia à política. Né? Então, aquele processo em que... Tem uma traição nesse processo, me permita dar uma ênfase nessa sua palavra. É uma traição pesada. Sim, porque você, na verdade, está enganando o eleitor, porque não é genuíno o que você está pensando. Tanto que os programas de governo, por exemplo, eles desapareceram. Na última eleição nós não tivemos programas de governo. Não é? Porque não interessa mais qual o programa que você tem a oferecer ao eleitor. O que interessa é o que o eleitor quer que você ofereça a ele. Não é? É uma renúncia da política. É uma renúncia da política enquanto projeto, enquanto debate, enquanto disputa, enquanto visões de mundo diferenciadas. É uma renúncia à liderança também, nesse aspecto. Não é? E aí o marqueteiro ele acaba assumindo esse papel, né, exorbitante, né, exagerado, inconveniente, prejudicial, que acabou assumindo. É o marqueteiro que tem o único compromisso que é ganhar a eleição, e não é governar, mas é ganhar a eleição, que vai dar o tom das campanhas. Né? É claro que o resultado disso é uma grande frustração. Né? O que você prometeu na eleição você não pode cumprir. Né? Por quê? Porque você está fazendo demagogia. Isso não é uma particularidade da presidente Dilma. Não é? Isso é um traço característico do fazer política hoje em dia. Mas quando se tem alguém que usa só do ferramental, porque sabe que eu vou usar o pensamento político o mais pragmático possível. Se eu não fizer como eles, eu não chego ao poder. Exato. Embora eu esteja bem intencionado e tenha liderança e capacidade de, independentemente do que prometi, fazer o que é justo e correto. A presidente Dilma tinha esse preparo para ser presidente da República? Preparo técnico, competente, de liderança política? Se eu não fizer como eles, eu não chego ao poder. Tá bom, vamos partir dessa premissa? Bom, mas e quando eu chegar ao poder, eu vou continuar fazendo como eles? Quer dizer, então você tem um problema. Você identifica que aquilo é ruim, mas se você não aderir àquilo, você não chega ao poder, mas você chega ao poder e mantém o status quo. Por quê? Porque você aprendeu a jogar e, portanto, não quer mudar o jogo. Não é? Isso é a renúncia à política. O projeto, que seria um projeto de sociedade, que seria um projeto de transformação, ele se transforma num projeto de poder, num projeto eleitoral, não é? Para manter o poder. Não é? E você vai fazer o que com o poder? Não é? Você pode distribuir renda, o que é altamente elogiável, necessário no Brasil e tal. Mas, além disso, e mudança cultural, não é? E transformações estruturais, não é? E mudanças de base realmente necessárias. Eu não faço porque eu vou afetar interesses, e esses interesses afetados vai comprometer o meu projeto de reeleição. Então mais uma vez você renuncia à política, você renuncia à disputa. Não é?
É ruim, para não fugir da sua questão, e a presidente Dilma, ela tem preparo, e você usou uma expressão que ela é muito importante, ela tem preparo técnico para isso. Outro equívoco, não é? Num determinado momento, as pesquisas de opinião, as qualitativas, perceberam que as pessoas achavam que governar um país é como governar uma empresa, como dirigir uma empresa. Sim. Então, basta você ter... Fazia-se uma simbiose em relação... O gerente, a presidente Dilma, o governador Alckmin, o governador Aécio, o senador Serra, todos eles foram mais ou menos por aí. Não é? O gerente. Não é? Governar um país não é igual ser um gerente. Um gerente, ele cumpre regras, ele obedece às normas, pura e simplesmente. Não é? Acontece que as normas, às vezes, precisam ser modificadas. Né? Quem é que tem a percepção de que as regras, as normas, as instituições, etc., precisam ser aperfeiçoadas? É a liderança política, que inclusive tem credibilidade, não é? tem ímpeto, tem disposição e sabe o ponto certo de fazer essas mudanças. Não é? Quando você simplesmente acha que acredita que a gerência, a técnica são suficientes, você apequena, né, a perspectiva da liderança política. No começo de 2013, escrevi um artigo que foi publicado na revista Interesse Nacional em abril de 2013. Portanto, naquela ocasião, a presidente Dilma tinha 62%, 63% de aprovação. Não era pouco, hein? Não. Comparado com hoje, é uma enormidade. E eu dizia o seguinte: a minha perspectiva é pessimista, me perdoem, não é? Mas eu acho que esse governo tem uma série de problemas, comete uma série de equívocos, e um deles é essa perspectiva tecnocrática. Então, o artigo se chama Da Tecnocracia à Renúncia do Projeto, já nem me lembro direito o título. Mas eu já apontava ali que aquele discurso do gerentismo, ele não era suficiente. Não é? Tempos depois, um grande empresário nacional disse que, criticando o governo Dilma, isso aqui é uma bagunça, é possível governar com 6 ministérios. Não, não é possível governar com 6 ministérios, porque um governo não é uma empresa. Não é? No entanto, governar com 39 ministérios é passar do ponto. Não é? O Aristóteles, o velho Aristóteles, que nada foi o preceptor do Alexandre o Grande, sim, não é? Ele dizia que uma das características da política é o que ele chamava de mediedade. Não é? Era justamente a percepção de você encontrar o ponto certo. Não é a média, não é o ponto do meio, é o ponto certo. Não é? Por exemplo, a coragem. Não é? Qual o contrário de coragem? Não é? Ela é a covardia? Mas pode ser a temeridade. Sim. Não é? Então a coragem, ela está entre a covardia e a temeridade. A coragem é o ponto certo. Não é o meio, é o ponto adequado. Então encontrar o ponto adequado é a principal tarefa, não é? Do líder. Saber até onde ele pode ir. Não ficar nem aquém e nem ir além a ponto de perder a mão desse processo. Populistas vão além. Populistas vão além. Não é? Covardes ficam aquém. Veja, o Brasil passou por transformações impressionantes nos últimos tempos. Não é? Nós abrimos a nossa economia, nós nos abrimos para o mundo, nós estamos conectados, a sociedade é muito mais complexa hoje do que foi no passado. Uhum. Nós evoluímos muito em relação a nós mesmos ao longo da nossa história até recente. Não é? No entanto, você tinha várias outras tarefas a cumprir. Você tinha que fazer, não uma reforma eleitoral, não se trata disso, mas uma reforma política de verdade. Não é? Mudar hábitos e costumes. Não é? Quando se fala de corrupção, a corrupção no governo ela é tão corrupção quanto você estacionar o seu carro no lugar errado, na vaga do idoso. Não é? Você tinha uma mudança cultural a se fazer, você tinha uma outra perspectiva de país, de governo, de sociedade, a tentar convencer a nação em relação a isso. Você abriu mão de tudo isso. Não é? Então se ficou muito aquém do que poderia ser feito. Não é? Por medo, talvez, de perder o ponto certo e estourar esse processo. Não é? Eu acho que o que nós
temos nas últimas décadas é uma mediocrização da política no Brasil e, portanto, o desaparecimento da liderança política. Qual é a sua opinião hoje desse Congresso mais barulhento, eu vou usar a expressão barulhento, ou pelo menos mais propositor, depende do ponto de vista? Tá, nós temos duas abordagens aí. A primeira é a abordagem institucional. O Congresso, ele nos últimos anos, ele havia aberto mão completamente das suas prerrogativas. Uhum. Né? Era um Congresso que, de alguma forma, se vendeu ao Executivo, né? Por conta das prebendas todas que o Executivo lhe fornecia, cargos, recursos, todos legítimos, né? E depois, viemos a saber, até esquemas, né? Então, isso é ruim, que o Congresso volte a ter voz e que se coloque, isso é salutar, né? Então, esse aspecto ele é positivo. Agora, nós temos uma questão. Vamos olhar agora, sim, ao contrário do que você propôs, é necessário olhar agora para a natureza dessa pauta. Uhum. Primeiro, o Congresso ele se coloca, ele se agiganta, menos pelos seus méritos e pela sua necessidade do que pelos seus defeitos, né? Quando a possibilidade de atender ao Congresso com cargos, verbas, etc., chegou ao esgotamento, porque afinal de contas são 4 mandatos do mesmo grupo, né? Aí o Congresso reage. Desse modelo de compra. Desse modelo de alocação. Você tem uma crise de alocação. Sim. Né? Você já distribuiu tudo que você tinha que distribuir e não tem mais o que distribuir. Aliás, a liderança era feita pelo poder de alocar recursos, não pela liderança genuína. Né? Não vamos confundir poder com liderança. Daqui a pouco a gente pode explorar um pouco melhor isso. Claro. Né? Bom, então o Congresso, ele se coloca e tudo mais, é salutar, mas em virtude do colapso dos seus vícios. Né? E as lideranças, entre aspas, que vão aparecer nesse processo, não são lideranças que guiam o Congresso a uma renovação, a uma transformação. Na verdade, são primos interpares, né? São representantes daqueles interesses viciados. Né? Então, por exemplo, todo esse agigantamento do Congresso, ele tem se dado não por um projeto de país, mas porque há uma reivindicação das bases de mais recursos, né, de mais espaços que o governo não pode fornecer mais, quer seja porque se esgotou, quer seja porque nós estamos também com uma grande crise fiscal. Né? Então, essa sua questão ela é importante, mas ela precisa ser relativizada, porque sim, é positivo, não é? Mas é controverso, não é? Ela precisa ser melhor entendida. Não tem mais espaço hoje para alocar, nós temos uma crise de alocação, para usar uma expressão sua, professor. Agora, se deu o começo dessa nova postura do Congresso, dá para imaginar que essa possa ser a premissa de atuação do Congresso a partir de hoje? Ou basta que o governo se realinhe e consiga de novo espaço para realocar interesses e consiga de novo sequestrar o Congresso como viveu em boa parte da sua história? Eu diria para você que se nós tivéssemos a capacidade de uma rápida recuperação econômica, isso tudo se resolveria. O que não seria positivo. Sim. Né? Porque por esse ponto de vista seria terrível. Não seria positivo. Né? A crise ela não é ruim se ela trouxer transformação, se ela trouxer mudança. Mas as pessoas não passaram a se acostumar com um Congresso mais atuante, não vão reivindicar isso dele, mesmo que, até porque a recuperação da crise vai ser um pouco mais demorada, ou seja, então, por esse ponto de vista, teremos um Congresso atuando e mais barulhento por mais tempo? Isso não vai ser uma reivindicação da sociedade? É uma reivindicação da sociedade. Se você perceber, em junho de 2013, essa reivindicação já existia. Nós tivemos um ano e alguns meses depois uma eleição e elegeu um Congresso com as mesmas características. Não é? Ele tem uma renovação de nomes, mas ele não tem uma renovação de métodos. Não é? Eu diria para você que é um processo que tende a se dar ao longo do tempo. O aperfeiçoamento institucional está sempre presente, você vai sempre, de alguma forma, caminhando nessa direção, ainda que às vezes tenham retrocessos e tudo mais, mas é necessário uma mudança de cultura.
né? É necessário compreender melhor a política, é necessário compreender melhor que o nosso grande desafio não é mudar os políticos, é mudar a mentalidade. Não é? E aí tem uma coisa importante, Piotr. Ninguém ensina ninguém a ser líder. Não é? Aprende-se a liderança, né, com a experiência, com a vida, com a observação, com os grandes casos, etc. Tal, mas ninguém ensina ninguém a ser líder. Não é? Então, não é a pressão popular que vai transformar aquelas pessoas em lideranças, né? Mas é a própria experiência, o próprio transcorrer do tempo, a própria pressão da sociedade para que a mentalidade mude e para que a política seja recolocada no seu lugar. Né? Eu diria para você que é mais importante a gente fugir do marqueteiro, não é? Sim. E termos uma relação com a política mais concreta, mais real, né? Mais dura, menos maquiada, não é? Do que simplesmente fazer barulho na rua exigindo do Congresso uma postura que aquele perfil psicológico, cultural, não consegue dar. O senhor acha que está chegando no fim esse tempo do marqueteiro como o dono da campanha? Decide-se o marqueteiro antes de decidir o candidato. E o senhor acha que isso está se esgotando também, esse modelo? Eu acho que está se esgotando porque tudo que é falso, que é frágil, ele dura durante algum tempo, depois ele se esgota, ele não consegue dar sequência. Não é? Ele tem uma fase de esplendor, mas depois se esvazia. E nessas manifestações, a classe média estava lá. A classe média que não ia a manifestações, ou há muito tempo não se manifestava, estava lá. Isso não é positivo, apesar de ainda ter incongruência do que o sujeito defende, o que ele faz no dia a dia na vida dele, mas se ele reclama da corrupção publicamente, ele não vai ser cobrado pelo semelhante dele por algum desvio de conduta? Eu acho que sim, eu acho que é um avanço, mas nós temos que apostar na evolução. Né? Colocadas as coisas como estão agora, sem a perspectiva da evolução da história, do que vem ainda pela frente, etc., fica uma coisa meio shakespeariana, né? Cheia de som e fúria, significando nada. Não é? Quer dizer, então você precisa ter uma perspectiva que é a seguinte: olha, eu não quero só o fim da corrupção, eu quero o fim de um padrão cultural. Né? De um jeito de ser. Eu quero a instauração de novos padrões comportamentais. Né? Eu quero que as pessoas tenham, que os políticos tenham o comportamento que eu tenho como cidadão. Agora, qual é o comportamento que eu tenho como cidadão? Né? Uma vez dando uma palestra numa universidade, um sujeito levantou a mão e me perguntou: professor, que exemplo que eu vou dar para o meu filho? Né? Se o deputado rouba, se o senador rouba, se o prefeito, se o presidente rouba, que exemplo eu vou dar para o meu filho? Eu olhei para a cara dele e falei assim: o seu. Que exemplo que eu vou dar para o meu filho? O meu. Não é? Claro. Agora, você tem que tomar cuidado com o que o teu filho está vendo o que você está fazendo. Então, tem uma perspectiva de mudança que não passa pelos políticos simplesmente. Essa história de dizer, não, é o governo que tem que dar exemplo, né, e aí o cidadão faz, é uma balela. Na verdade, o cidadão ele tem que enquadrar os governos com o seu exemplo. Não é? Então, nós temos uma questão aqui que é qual é o efeito, qual é o raio de ação da ação individual. Não é? De você, Piotr, não jogar papel na rua. Sim. De você respeitar a pessoa que está dirigindo na tua frente. Quer dizer, o quanto que isso é importante. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: mas não adianta eu fazer isso se ninguém mais fizer. Isso é terrível, isso é a barbárie. Quer dizer, porque todos fazem errado, eu vou fazer também, e aí nós nunca temos solução. Eu acredito que se eu fizer corretamente, o meu exemplo pode, se não motivar, inspirar, pode pelo menos constranger. Sim. O outro. Não é? Então, tem uma perspectiva de política que é a perspectiva individual, que nós não podemos abrir mão.
Então, por exemplo, ir para a praça pública, ir para as ruas, né, pedir o fim da corrupção e, ao mesmo tempo, empunhar cartazes dizendo que sonegação de imposto é legítima defesa, Não faz sentido. não faz o menor sentido. Aliás, é um atentado à inteligência alheia, não é? Não faz nenhum. O que eu posso discutir é o seguinte, que meu imposto está sendo mal gasto. Sim, aí já é Não é? outra discussão. Eu posso- Aliás, é participativo, né? Exatamente. Quero saber onde o dinheiro está sendo Eu aplicado. posso exigir o melhor dos meus impostos. Então, a classe média brasileira é salutar que vai para a rua, é salutar que qualquer classe social vá para a rua, qualquer categoria vá para a rua, estão pensando na política. Mas é importante, ao mesmo tempo, que a liderança política, ao invés de ser guiada, né, pela massa, consiga dialogar com a massa, né, uma classe média, tal, princípios políticos. Né? Tem um caso na história do Brasil que é muito interessante. A manifestação, acho que é a passeata dos 100 mil, em 1968, né? Tinha lá um jovem chamado Vladimir Palmeira. O Vladimir Palmeira era o líder daquela passeata. Num determinado momento, eles pararam na rua e o Vladimir disse no megafone, né, estamos cansados, vamos todos sentar. E todos sentaram. Nós descansamos, vamos levantar e vamos continuar andando. E todos andaram. O Nelson Rodrigues, que era um autoproclamado um reacionário e tal, ficou impressionado com isso, com essa capacidade da massa ouvir e seguir o líder. Não é? Então, ao invés de, por exemplo, a oposição, de uma forma muito cômoda, vamos falar da oposição também, cair no canto da sereia das massas, né, e continuar fazendo aquele barulho cheio de som e fúria, significando nada, é muito importante que a liderança política, inclusive de oposição, comece a colocar princípios. Olha, pessoal, tudo bem, nós temos que acabar com a corrupção, mas temos que acabar com a corrupção dos nossos costumes também. Não é? É inadmissível. Não se ouviu isso de líder político brasileiro? Claro que não. Os líderes políticos Talvez porque não da sejam oposição, líderes porque assim, não são. na acepção da expressão que o senhor usou. Porque não são. Não é? Porque, na verdade, voltamos para as pesquisas de opinião. Na verdade, se deixam muito mais seguir, não é, pela opinião da massa, porque ela dá voto, do que ter a coragem de fazer um enfrentamento com a massa e colocar questões políticas. Olha, isso daqui está errado, gente. Não é? Ser impopular, não é? Contrariar o senso comum, às vezes é a grande expressão da liderança. Quer pegar um exemplo muito claro? É o maior caso de liderança do século XX. Chamava-se Winston Churchill. Sim. O Churchill, até maio de 41... Fantástica lembrança. Né? Até maio de 41, o Churchill é tido como um sujeito inconveniente, um chato, né? Que quer que a Inglaterra enfrente o Hitler, entendeu? Que quer defender a Europa. Né? A Europa é o problema da Europa, a Inglaterra não se julga a Europa. Né? O Chamberlain está tentando fazer acordo com o Hitler o tempo todo e o Churchill é o chato, né, que fala, não é possível, os nossos princípios são outros. Não é? Até que quando a guerra é inevitável, quando a Inglaterra já está enfraquecida por esse processo, ele acaba virando primeiro-ministro. E o grande pronunciamento dele, o grande discurso dele, no rádio, é quando ele diz que ele não pode oferecer nada a não ser sangue, suor e lágrimas. Não é? Menos populista do que isso, eu não posso te oferecer nada a não ser sangue, suor e lágrimas. Nós vamos sofrer juntos, mas nós estamos juntos. Não é? O Napoleão Bonaparte é outro grande exemplo. Não é? Napoleão, ele, na biografia dele, você percebe que ele passa noites e mais noites se questionando, escrevendo, ele escrevia muito, se perguntando como que eu faço para fazer uma multidão de homens caminhar para a morte. Não é? Porque esse era o grande desespero do general. Não é? Como que eu faço? E ele não encontrava respostas. Né? Até que um dia ele encontrou uma resposta óbvia. A única forma de fazer uma multidão caminhar para a morte é marchando à frente dela. É ser seguido. Não é? E daí vem todo o mito que se estabeleceu em torno do Napoleão como grande liderança. Não é? Gostemos ou não, não é? Uma grande liderança. Não é? Poderia ser um outro que representasse melhor os meus interesses. Agora, o líder não, o líder ele muda o status quo.
ele muda a mentalidade. Né? Nesse aspecto, nós somos um deserto hoje. Olha, mas se você for para a história do Brasil, você vai encontrar, por exemplo, no Império, você vai encontrar Joaquim Nabuco. Não é? Sim. Se você olhar depois, quer dizer, alguns dos tenentes em 22, não só o Getúlio Vargas, mas muitos dos seus companheiros ali em 30, antes de Getúlio, mas que é a base ideológica do Getúlio, Júlio de Castilhos, não é? Que é um propagandista, um jornalista que tem ideias. Não é? E depois, vários outros. O senhor falou de líderes da ditadura militar, Ulisses Severo Gomes estavam junto, Mário Covas estavam com os cachorros na frente da ditadura, da polícia. Exatamente. Estavam à frente da multidão. Estavam à frente. Martin Luther King estava à frente da multidão. Estava à frente. Quando a presidente da República abre mão de ir para a televisão, fazer um pronunciamento... Por medo de vaia? Porque as pessoas estão batendo panelas. Quer dizer... É o ápice da crise da liderança. Me perdoe, mas isso talvez o vale mais profundo que nós... Bom, então a presidente não tem liderança e a representatividade dela, ela tampouco deixa de ser uma representante porque a popularidade está ruim, segundo as pesquisas. Pois é, não podemos confundir popularidade com liderança. Exatamente. Ou seja, não tem as duas coisas. Não tem as duas coisas. Você pode não ter popularidade, né? E talvez, em alguns momentos, você não tem popularidade por méritos. Exatamente. Não tem, mas tem a coragem de dizer ao país o que o país precisa ouvir. Né? Eu acho que na eleição de 2014, se a presidente Dilma tivesse se adiantado, dito o seguinte, nós passamos por uma fase espetacular no Brasil. Né? O Brasil cresceu muito, distribuímos renda, mas agora nós temos problemas estruturais e problemas também de alguns erros do meu governo, o que acontece. E, portanto, nós vamos ter que fazer ajustes nessa direção, vamos tentar preservar os empregos, é claro, é a nossa prioridade, etc. Tal, mas o que nós temos pela frente é um período ruim, um período conturbado, e eu vou à frente desse processo e quero você comigo. Não é? Eu acho que ela teria ganho a eleição, ela não precisava escamotear a realidade, não é? Mas é necessário disposição, é o termo que usava Aristóteles, disposição para isso. Para uma última pergunta, professor, está faltando essa, eu não sei se vou chamar só de coragem, mas essa disposição de, seja na oposição, seja no governo, de dizer e assumir, fazer meia-culpa, dizer exatamente qual é a situação, com toda a clareza mais parecida com Winston Churchill, não tenho nada a oferecer, a não ser sangue, suor e lágrimas, porque esse é o momento, mas vislumbramos a glória lá na frente, ou estamos a caminho dela e temos que passar por esse período. Falta exatamente essa honestidade intelectual com o país por parte de possíveis líderes da oposição ou inclusive os do governo? Vamos voltar para o exemplo que você deu, a classe média na rua em março e abril. Né? 2 ou 3 milhões de pessoas foram para as ruas no dia 15 de março. Né? Em abril, as manifestações se repetiram, mas não com o mesmo ímpeto. Por que as pessoas não foram mais para as ruas? Por que elas desistiram? Né? Porque tudo se resolveu em um mês o Brasil... Não. Claro que não. Por quê? Porque ninguém deu a elas uma perspectiva de futuro. Não é? Então, ir para a rua foi uma grande festa num domingo, não é? Mas não pode se acabar nisso. Quer dizer, faltou ali liderança, nesse caso da oposição, para dizer o seguinte, olha, a nossa perspectiva é essa. Né? Se eu não me engano, em russo, avenida quer dizer perspectiva. Né? A nossa avenida, o caminho que a gente vai cruzar, é este aqui. A oposição não foi capaz de dizer isso. Né? Tampouco a presidente Dilma e o PT, de uma forma geral, o presidente Lula, são capazes de elaborar nesse momento qual é a perspectiva. Não estou falando de agenda positiva, não, porque a agenda positiva pode ser coisa de marqueteiro. Sim. Tá? Eu estou falando da perspectiva. Né? Nós estamos atravessando este terreno aqui com a perspectiva de chegarmos aonde? Tá? Agora, não é surpreendente. Né?
Diria para você que quem observa com atenção a política no Brasil nos últimos anos, percebia que esse processo ele estava se dando, ele vinha se dando ao longo do tempo. Por quê? Essa é uma boa pergunta, Piotr, né? O que aconteceu com o país, além do presidencialismo de coalizão? Acho que teve alguns fatores, você já mencionou vários deles. Primeiro, as elites, e eu não estou me referindo só à elite econômica, financeira, as elites de uma forma geral, a cultural, a operária, a sindical, dos movimentos, abriram mão da política. De alguma forma, todos nós preferimos a vida da empresa e das nossas vidas particulares, do nosso bem-estar particular, do que a política, né? Então, a oferta de novas pessoas, novas cabeças, ela diminuiu muito, né? Você passou a ter uma seleção adversa. É interessante, não é o caso de todos, mas a quantidade de pessoas que já não davam mais certo nas suas atividades que resolveram ir para a política. Quantos artistas ou jogadores de futebol decadentes resolveram ir para a política? Por quê? A política passou a ser alternativa? Que nunca tinham se manifestado, não é que construíram uma carreira baseada em política, né? Nunca. Então você tem uma seleção adversa nesse aspecto. O outro fator que me parece essencial é que nós pusemos na nossa cabeça que a política é uma atividade ruim, que a política é para malandros. Eu gosto de brincar com isso. Quando a sociedade passa a acreditar que a política é coisa de malandros, a malandragem agradece, né? Você deu uma reserva de mercado. Do mesmo jeito que quando você diz que a rua é da bandidagem, você se prende no seu condomínio. Claro. Alguém vai ocupar o espaço. Claro, alguém vai ocupar esse espaço. Então a sociedade, ela não é vítima só desse processo, ela é cúmplice desse processo também, não é? Os líderes experimentados, testados, né, foram morrendo, não é? Infelizmente, é da natureza, ou foram se retirando da política, ou foram carbonizados por escândalos, que também é o caso, e você não teve renovação, você não teve a reposição à altura, não é? Então eu acho que a gente está num momento extraordinário para refletir sobre isso, refletir sobre a nossa disposição de nos governarmos, né? Quer dizer, de perceber que o político que está lá pode ser qualquer um de nós, contanto que ele tenha essa disposição, que tenha essa capacidade de perceber qual é o ponto certo, né? Que consiga persuadir, né? E que não se curve, não é? Ao canto da sereia da popularidade. A popularidade, ela tem que ser resultado, ela não pode ser a base do processo. A meta. Professor Carlos Melo, obrigadíssimo pela gentileza da entrevista, pela análise extremamente rica.